Olá, gente. Agora a gente vai trabalhar o descritor 3 sobre planificação de poliedros e corpos redondos com a ótica do Enem. A gente traz aqui para vocês uma questão do Enem de 2024. Ano passado, né? Essa questão está muito recente. O que fala essa questão, gente? Ele só quer, na prática, pegar esse trapézio que vocês estão vendo aqui, esse trapézio azul, e girar no sentido anti-horário, como vocês estão vendo aqui. E vimos na nossa segunda aula de planificação de corpos redondos que quando você pega um trapézio e gira, ele vai formar uma dessas opções aqui. Não é isso? Não vou falar, porque você que assistiu a aula lá, você já está sabendo aqui qual é a resposta. Questão super tranquila. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link dessa aula dos corpos redondos e dos poliedros das suas planificações, tá? Lembrando que isso aqui a gente chama ele de solo de revolução, porque a gente vai pegar esse trapézio e sair girando em torno dessa vareta, né, que vai ser o seu eixo de rotação. Outra questão também que vimos muito, né, na nossa aula 2, e olha aqui, gente, ele só quer saber qual o nome dessa figura 2 aqui, ó. Vai ser exatamente uma dessas opções, né? E, gente, super tranquila também essa questão. Se você tiver com dúvida, volta lá na nossa aula que você vai ver que é super tranquilo, tá? Essa questão caiu no Enem 2023, na sua segunda aplicação. Essa questão aqui é do Enem de 2020, tá? Porém, ela traz o mesmo contexto dessa questão anterior. Vamos ler aqui ela. Uma das 7 maravilhas do mundo moderno é o Templo de Kukulcán, localizado na cidade de Chichén Itzá, no México. Acho que é assim que se lê. Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco reto de pirâmide de base quadrada. De novo, geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco reto de pirâmide de base quadrada. As quantidades de cada tipo de figura plana que formam esse tronco de pirâmide são... A gente vai usar essa figura 2 do caso anterior como referência. Lembrando que nesse nosso contexto, essa base aqui é quadrada. Tá? Se essa base é quadrada, a base de cima também será quadrada. E aqui eu já estou meio que entregando a resposta da questão anterior, né, gente? Tá? E aí ele quer saber só as quantidades de cada tipo de figura plana que formam o tronco da pirâmide, tá? Certeza de terem 2 quadrados, o de baixo e o de cima. Então, ou é item A, ou é item C. No item E também tem 2 quadrados, né? Será que é o item E, né, gente? Será? A lateral, gente. Vou apagar aqui, vou mudar aqui de cor para ficar melhor para vocês. As faces laterais, ó, a gente vai ter aqui, né? Estou contornando de azul, ó. Qual é o nome dessa figura, hein? Qual é o nome dessa figura plana? Isso aqui será que é um retângulo? Ou será que são trapézios isósceles? Ok? Essa azul, ó, é congruente com essa azul aqui também da lateral. Tá? É congruente também com a azul lá de trás, que eu estou marcando aqui para vocês, essa azul lá de trás. E também congruente com essa azul aqui da esquerda, tá? As faces laterais, as 4 são congruentes, as 4 são iguais. Então, sabendo o nome desse polígono aqui, desse quadrilátero, a gente acaba a questão, né? Você consegue responder super fácil. Lembrando que a certeza terem 2 quadrados, o de baixo e de cima, né? As 2 bases. E agora só resta saber se na lateral tem 4 retângulos ou 4 trapézios isósceles, tá? E, né, gente, essa aqui eu vou responder para vocês. Com certeza isso aqui não são retângulos, isso aqui são trapézios isósceles, por isso que a resposta correta é o nosso item C. Outra questão também bem tranquila, tá? Essa é do Enem 2021. Se você perceber, essas 3 questões aqui, a do Enem 2023, segunda aplicação, do Enem 2020, né, primeira aplicação, e essa próxima aqui, a do Enem 2021, também primeira aplicação,
As três dá para responder com a mesma ideia, tá? Essa aqui eu vou deixar para vocês fazerem também, só que eu vou dar uma dica sobre ela. Vamos lá. Muitos brinquedos que frequentemente são encontrados em praças e parques públicos apresentam formatos de figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais. Uma empresa foi contratada para desenvolver uma nova forma de brinquedo. A proposta apresentada pela empresa foi de uma estrutura formada apenas por hastes metálicas, conectadas umas às outras, como apresentado na figura. Então a gente tem aqui, ó, tudo isso aqui são hastes metálicas. Isso aqui que eu estou marcando de azul é uma haste, certo? Ó, outra haste. São pedaços de aço, de ferro, tá, gente? Tudo bem? Aqui, ó, outra haste. Outra também aqui. E aí, ó, só continuando a leitura, as hastes de mesma tonalidade e espessura são congruentes. Ou seja, se você perceber essas hastes mais cinzas, aqui, né, cinza claro, que eu estou marcando aqui para vocês, elas têm a mesma espessura e também são congruentes, tá? O que é ser congruente? Elas têm a mesma medida. Olha aí, ó, como a gente está vendo aqui, ó. São todas essas hastes azuis que eu estou marcando para vocês. E aí, se você perceber, a gente tem uma cinza escura aqui, né, ó, meio que em diagonal. Vou até mudar aqui a cor para marcar para vocês, colocar elas de vermelho. Essas aqui, ó, que eu tô falando, essas cinza escura, ó. Tô marcando elas aqui de vermelho. Como se fossem, assim, da ideia de um cabo de aço, né, ligando. Estão vendo aí, ó? E por fim a gente tem esse cubozinho aqui de dentro, né? Todas as linhas finas aparentemente pretas. Vou marcar aqui de verde claro. Então esses aqui também serão todos congruentes, tá? Ou seja, todos os azuis são iguais. Todos os vermelhos são iguais, possuem a mesma medida. E todos os verdes também são iguais, também possuem aí a mesma medida, tá, gente? Iguais entre si, né? Todos os azuis têm a mesma medida no grupo dos azuis, todos os vermelhos têm a mesma medida no grupo dos vermelhos e todos os verdes têm as mesmas medidas no grupo dos verdes. Olha a pergunta do Enem. Com base na proposta apresentada, quantas figuras geométricas planas de cada tipo são formadas? De cada tipo são formadas pela união das hastes. Ele quer saber, gente, quantas figuras geométricas nós temos aqui, certo? Lembrando que são figuras geométricas planas. Então, figuras planas são figuras 2D. Vou apagar aqui essas marcações que eu fiz. Qual é a dica aqui, né? A dica vai ser, mais uma vez, ó, observar que a gente tem essa figura 2, lá da questão do Enem 2023, aqui, 4 vezes. Se tu perceber, ó, tá aqui ela, ó. Deixa eu mudar aqui pro vermelho, que fica mais visível. Tá aqui ela, ó. Perceberam aí? E na questão anterior, a gente percebeu que essa figura 2 é formada por quadrados, embaixo e em cima, ok? E na lateral é formada por trapézios, não é isso? A lateral dela é formada por trapézios. Então isso aqui já ajuda você a entender qual é a resposta dessa questão. Se tu perceber, na lateral também tem outro, ó. Essa aqui que está em pé, não é isso? Ó. Do jeito que eu coloquei a figura para vocês, que apareceu aí agora, a gente também tem aqui na lateral a mesma figura. Estão vendo aí? Ó? E se tu perceber, em cima também é outra. Aqui em cima nós temos outra. Marcando aqui para vocês, estão vendo? Ó? Em cima temos outro. E na direita também temos outro. Tá? Então, baseado na resposta da questão anterior, eu quero que vocês percebam qual é a resposta dessa questão aqui que caiu em 2021. É aquilo que eu falo, né? As ideias das questões do Enem, gente, se repetem. Olha como ele pegou uma mesma figura e colocou em 3 questões. Certo? Então, quando tu começa a estudar por
provas anteriores do Enem, tu começa a pegar as ideias da resolução das questões e a partir daí tu atualmente começa a pensar e a entender como que o Enem cobra os assuntos. Tá? Isso começa a fazer parte do teu cotidiano, da tua forma de pensar também. Tudo bem? Então, vou só aqui finalizar a dica. É como se nós tivéssemos 4 peças dessa, né? Umas coladas nas outras. E aí a gente consegue formar exatamente esse nosso sólido aqui. Tá? E aí pela questão anterior, a gente já viu a quantidade de quadrados, né? De trapézios que tinha. E aí você deduz agora a resposta dessa questão. Que eu não quero falar, gente, porque aparentemente é tranquilo e eu quero que você deduza por conta própria. Tá? Eu acho que se eu falar para ti, eu estou cortando um pouco a tua chance de pensar um pouquinho mais e deduzir por conta própria a resposta dessa questão. Tudo bem? Vamos para a próxima. Essa é super, super interessante. Tá? Eu acho que essa eu vou fazer até um vídeo depois isolado para ela, para mostrar a vocês como que responde. Talvez eu poste até como um short. Tá? Essa questão, aqui a gente tem um octaedro, que a gente viu lá na nossa aula 1, uns poliedro de Platão, né? Certo? Octaedro regular. E ele quer saber, aqui a gente tem a planificação desse octaedro, ele quer saber quando eu fechar essa planificação e montar o octaedro, qual face vai ficar oposta à face de número A? Qual face numerada vai ficar oposta à face cinza? Tá? Por que seria uma face oposta, né? Só para você ter ideia. Estou marcando aqui de vermelho, ó. Essa face aqui, do octaedro, esse triângulo, ela é oposta a esse aqui de baixo, tá, gente? Ó. Ele explica aí na questão que faces opostas são faces que não compartilham nenhum vértice nem um areste comum, certo? É meio que uma está de frente para a outra, tá? Elas estão contidas em planos paralelos, como a gente está vendo aqui, ó. Por exemplo, também, né? Uma oposta a essa aqui de baixo, que eu estou marcando aqui agora para vocês, vai ser essa aqui em cima. Tá? Essas duas também são duas faces opostas. Se eu pegar essa aqui de cima, aqui, ó, tá lá por trás, ó, tá vendo? A face oposta ela vai ser essa aqui apontando para baixo. Ó, essas duas também são duas faces opostas. Ok? E a face oposta, essa aqui de cima, vai ser lá de baixo. Essa aqui também são duas faces opostas. Ele quer saber qual é a face oposta a essa cinza, tá? Uma dica que eu posso dar para ti é que essa cinza, depois que você fechar, ela vai tocar no 3 e no 1, é certeza. O 3 e 1 tocar ali nela, tá? Ou toca uma aresta do 3, ou toca um vértice. Esse é um vértice do 3, esse é um vértice, tá? O vértice do 1. Mas essa cinza, quando fechar, ela vai tocar na 3 e na 1, tá? Se ela tocar nesse vértice aqui, acabou. Se ela tocar nesse vértice, ela toca na 1, na 3 e também na 2, porque esse vértice é das 3 faces. Então vai sobrar somente a face 4 para ser a resposta, para ser oposta a ela. Tá? Mas isso eu quero que você perceba por conta própria. E também eu vou depois postar um short respondendo essa questão. Eu acho que de todas, essa é a mais interessante. Tá? Eu vou construir um sólido mesmo desse, construir essa planificação aqui e depois mostrar para vocês qual a resposta correta. Tá? Essa é a mais interessante. Próxima questão, certo? O que a gente tem aqui? Olha aí, ó, mais uma vez. Ó. A gente tem aqui um octaedro, certo? No Enem 2021, primeira aplicação. E na questão do Enem 2024, outra questão também bem recente, né? Só que foi segunda aplicação, ó, também octaedro. O que essa questão fala, né? Vamos ler ela. O processo de truncamento de um octaedro regular consiste em retirar, a partir de cada vértice, uma pirâmide obtida pelo seccionamento desse poliedro por um plano conforme a figura. O que é esse seccionamento? Eu vou cortar, ó, bem aqui, ó, passar um plano cortando bem aqui, tá? E essa parte de cima, que é uma pirâmide, essa parte de cima aqui que sobra, que é uma pirâmide de base quadrada, vai sair. O mesmo vale para cá também, para cada vértice. Ó, aqui vai ter outro vértice, que essa pirâmide vai sair. Aqui também a gente vai ter outro vértice, ó, que essa pirâmide aqui também vai sair.
Então, o octaedro regular, ele tem 8 vértices. Ele tem um aqui em cima, outro lá embaixo, e tem 4 vértices na lateral. Desculpa, ele tem 6 vértices, tá, gente? 8 não. Desculpa, ele tem 6 vértices, tá? Um em cima, um embaixo e 4 na lateral, tá? E aí você vai cortar cada um desses vértices formando um octaedro truncado. Como? Retirando essas pirâmides dos vértices. A pergunta é: qual é a quantidade de vértices do octaedro truncado? Lembrando que não há interseção entre duas dessas secções, tá? O que significa não ter intersecção? É que esses cortes não se encontram. Ah, eu posso fazer um corte bem grande aqui, assim, para fazer o octaedro truncado? Não, porque o outro também iria ser tão grande quanto, né? Você iria meio que acabar com a figura, certo? Eles não se encontram. São cortes pequenos, de modo que as pirâmides não toquem umas nas outras, tá? Tem que ter esse segmento aqui entre eles, ó. Tudo bem? Tem que formar esses segmentos aqui entre eles, como a gente está vendo aqui, tá? Estou marcando aqui para vocês. Para ficar melhor, eu vou mostrar aqui, ó, como que é um octaedro truncado. Tá aqui ele retirado. Vou dar até aqui um play para vocês perceberem como que é ele. Lembrando que ele é apenas essa parte rosa, né? Aí tá aparecendo para vocês, um pouco avermelhado. Tudo bem? Ali, ó. Estão vendo aí? E aí, gente, qual é a quantidade de vértices do octaedro truncado? Ora, se tu for perceber, ó, eu tinha esse vértice lá em cima. Quando eu cortar, quando eu passar aqui a secção do plano, essa pirâmide vai sair. Então esse vértice vai sair. Porém, vão surgir um, 2, 3, 4 novos vértices. Certo? Vai sair o vértice antigo e vão surgir 4 novos. O mesmo vai valer para todos os outros vértices. Ó, se eu cortar isso aqui, esse sai, vai entrar esse, entrar esse aqui. Tá dando um probleminha aqui entre esse vértice aqui, esse aqui e esse aqui. Sai um e mais uma vez entram 4 novos. Como a gente tem 6 vértices ao todo, sempre vai sair um e vão entrar 4 novos vértices, gente. Fica super fácil perceber que na prática estão entrando 3 novos vértices. Vai sair um, vão entrar 4, então vai pegar só 6 vezes 4, certo? E vai dar exatamente 24 vértices. Resposta correta, nosso item D, tá? Essa eu também quis responder logo para vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando, né? Se a explicação tá boa ou não, se está rápido, se vocês estão conseguindo entender bem. Tá? Isso ajuda a gente no feedback para a resolução das próximas questões. Aí a gente também pode voltar e melhorar a explicação aqui para vocês. Eu explico assim porque eu acho que a questão é tão fácil que vocês vão conseguir entender isso super de boa, tá? Perceber que você vai retirar um e vão entrar 4 novos. Então, de cada um dos 6 vértices, vão aparecer 4. Por isso que é 6 vezes 4, que dá 24. Tudo bem?